Estamos de volta com mais uma edição do Ironcast que tivemos no fim do ano passado. Estou aqui com o Ari de novo, novamente, pessoal, Ari. É verdade. E o nosso convidado que ainda não está em quadro. Estamos só nós dois no momento. No momento só nós dois. Um momento íntimo. Isso, não tão íntimo. É. Mas mais íntimo do que você gostaria. Exato. Ou pelo menos então estamos aqui com o Ironcast, dessa vez desvinculado ao Inside Iron Studios, né, que a gente fez em dezembro, a gente fez com o Dodô Pires, jogador do Atlético. Depois com o Load. Com o Load Comics também. Falamos de quadrinhos. E hoje temos aqui também uma pessoa, Ari, que manja de quadrinhos. Oh, isso é bom. Essa espécie está em extinção. Tá em extinção? Tá acabando, Está né? em extinção, mas Mas temos que culpa preservar. de quem? Da espécie ou dos quadrinhos? Eu acho que culpa um pouco de cada. Um pouco de Vamos cada. dividir responsabilidades. Então, estamos aqui, vamos mostrar agora especialista em quadrinho, decenalta. Sabe das coisas. Eu não sei porque eu me coloco nessas situações, entendeu? Mas lá no Já basta fundo, você. Não, pra quem não sabe, o personagem predileto dele é o Superman. Pronto, falei. Verdade, isso é verdade. Ou seja, Mas- você tem uma alma decenalta. Mas uma andorinha não faz verão. Ok. Então, vamos. Já temos aqui nosso querido amigo Rex. E aí, Rex, Do o nerd Iron- mais forte do mundo. Do Ironcast pro Pumping Iron. Isso, Pump the Iron. Estamos aqui, Rex, que é um especialista em quadrinhos também, certo? Eu leio bastante. Especialista é muito profundo, mas eu sou uma paixão enorme na minha vida quadrinhos. E aqui no Ironcast, primeiro, a gente já falou várias vezes, né, Ari? A gente chama quem a gente gosta. Então, Exato. Mas se vocês quiserem outros nomes aí também, deixe sugestões que a gente vai atrás. Mas nesses primeiros a gente tá fazendo com os nossos amigos, a galera que é da casa, que vai na CCXP, encontra a gente, que coleciona também, para falar prioritariamente da coleção. Seja ela de Seja ela do que estátuas, for. articulados, quadrinhos. Esse Exatamente. universo, né? Maligno. Que faz dos parte super-heróis. dessa paixão, né? Exato, exato. Tá tudo E muito assim, ligado, é né? o que a gente até falou na entrevista do Load. O quadrinho foi o que... Tudo isso que a gente tá vivendo hoje É de a série, base. cinema, de heróis e tal, Começou aí. a base é o quadrinho. Exatamente. E você? Action Comics número 1. É o Action grande Comics, responsável. Do maior por de isso. todos. Mas você, Rex, você, o jovem, o pequeno Tiaguinho, que estava lá no Rio de Janeiro, de meias, você, na escola, que gibi? Qual foi o gibi assim que você lembra e fala, cara, Eu lembro, o primeiro que eu comprei, cara. esse aqui me jogou nesse mundo aí Primeiro que que eu estou comprei, até o hoje? primeiro adulto. Inclusive, eu conversei isso com o Lierson hoje. E ele falou, cara, você perdeu a sua infância quando você comprou esse quadrinho. E parando pra pensar, ele tá certo. Porque a primeira revistinha que eu comprei foi Cavaleiro das Trevas. Ô, louco. 1987. Eu estava numa banca de jornal do mercado. E aí minha avó tinha me dado um troquinho, eu tinha 7 anos. E aí ela tinha me dado um troquinho assim, como que você quiser na revistinha? Aí eu fui lá, vi Mônica, Manacão, só que a capa do Batman, todo preto, com aquele raio nas costas. Eu falei assim, e eu só conheci o Batman da Adam West, né? Isso, é o que todo Era a minha mundo única gosta, referência de lógico. Batman. E dos desenhos animados, que eram todo aquele azul com cinza, aquela coisa bem colorida, né? Sim. Super Amigos. E eu falei, pô, eu gosto do Batman. Eu gosto do Batman. Só que quando eu vi a revista, eu comecei a folhear, eu comecei a não entender nada, ver aquele cara enorme, sabe? Aquela roupa pesada e falei, cara, eu quero comprar isso aqui. Eu comprei, eu não li nada, mas assim, foi a primeira revistinha que Ah, eu você não leu, você... Não, eu comprei, eu li, mas eu não entendi nada. Ah, sim. Porque, pô, o cara tem 50 anos, ele tem bigode, sabe? Então ele tem toda uma... Pra quem conhece o personagem, é uma coisa. Agora, pra quem só tinha de base Adam West e Super Amigos, era um novo Batman. pra mim. Então nem Turma da Mônica, você foi direto. Não, eu cheguei ali, toda criança. Não, ali, lógico, mas assim... Meu primeiro quadrinho de Ah, de super-heróis herói. Ah, tá, então foi o Batman. na Mônica... E o legal é que não causou só nele isso, porque assim, pra época, Cavaleiro das Trevas também foi impactante pra indústria mesmo, pra quem Sim. já lia outras coisas, mudou a dinâmica do negócio. Então o Frank Miller ele deu essa quebra até narrativa Sim, mesmo. Deu Então uma foi, quebra de ponto de vista. A revista é o ponto de vista do Batman velho, explicando tudo, né? Tem uma cena que eu adoro, aquela parte que ele tá subindo num cabo e ele quebra o peso dele, quebra o cabo, e ele fala, nossa, 20 anos atrás eu fazia isso tão mais rápido, sabe? Uhum. O peso do diálogo, da conversa, tudo. E a segunda revistinha que eu comprei, que foi na sequência, porque essas revistinhas eram mensais, né? Ah, sim. Foi Batman 1. Putz, legal. Mas o Pô, que então esse foi de novo. Cara. Começou em grandíssimo. Caraca. Então, segundo o Lierson, ele tem razão, minha infância morreu ali. Você começou em grande estilo maior impossível, né, Sim, cara? cara. Mas aí, então, Batman... Batman é meu herói É favorito. o favorito. Inclusive, Ari, você não sabe, mas... Não sei se você não sabe, na verdade, porque você pode ter pesquisado. Vamos ver. Mas o Rex
ele se fantasia de Batman e vai no hospital Legal, pra brincar com as cara. crianças, né, Rex? Isso é incrível, Antes da hein, pandemia velho? a gente fazia isso direto. A gente ia Natal e Dia das Crianças. O mais engraçado é que o Batman faz mais sucesso que o Papai Noel. Ah, o Batman. Porque o Rex é o nerd que é mais perto de super-herói que eu conheço, né? Depende, eu tenho o corpo do Besouro Azul, Ah, o Ted Cord. inclusive Sim, você tá feliz com a escolha do... Não, do- definitivamente não. O Do quê? Raiz- Não, porque a peça, né, foi aberta uma escolha, né? Isso. Se A deveriam peça da fazer Iron o do Jamie Besouro. Raiz ou o Ted Cord. Pô. Escolheram o Raiz. É um crime, velho. Não, É um Então, crime. olha, desabafa. Eu tô com Gente. você nessa, hein? O primeiro erro, tá? Crasso aí, imperdoável. Mas você tá Se reclama você com o faz- público, não olha pra mim, não olha pra público, Se você faz o Besouro Azul moderno, você não fazendo o clássico, você matou o Gladiador Dourado. Mas Exato. vai ver, essa é a intenção do Porque público. você misturar um com o outro não faz sentido. Cara, eles são tipo arroz e feijão, João Sim, e Maria, tá ligado? sim. Então você perde duas peças. Mas você sabe de quem é a escolhendo culpa disso? A culpa disso é da DC, Sim. que transformou o Jamie Hines, o Besouro Azul 3, né, no Homem-Aranha da DC. Exato. Então ele se popularizou muito nos quadrinhos, ele virou o Peter Parker Sim. da DC Comics, então ele cresceu muito em desenho animado, desenho da Young Justice, desenho Para as novas gerações. para as novas ele- gerações, sim. E até nos quadrinhos, Porque né? você, como eu, deve ser fã do Besouro Azul na época do Keith Gibbons. É, da Liguinha. Da Liguinha, da Liga Exato. Internacional. Exato. Que Meu aí- barrigudinho preferido, exato, Ted que era Cord. aquela piada que tinha entre o Ted Cord, que tinha com o Gladiador Dourado, aquela pilha que os dois tinham, aquela química que era Aham, incrível. Que era absurdo, Né? cara. Essa série, cara, se você parem pra ler, porque na minha opinião é a era de ouro dos quadrinhos, é essa fase. Era Sendo, muito boa. e o efeito também do novo Besouro Azul tem um efeito marquesino. Porque começaram Não, não deu o filme, tempo, Lógico não que deu, deu. não Cara, deu tempo, a coisa é não. muito rápida. Vocês estão me dizendo aqui, ó, vocês estão vendo, não sou eu. Os dois DCnautas estão dizendo, então quer dizer que a DC copiou a Marvel, é isso? Não, O Homem-Aranha, pra fazer o Com Homem-Aranha. certeza foi. Com Não, certeza então, foi. então vamos voltar lá no início. Não, não, Com vocês certeza. falaram Não, aqui. essa é a minha opinião, eu tenho certeza disso. Assim, a Marvel e a DC, elas competem em personagens que fazem mais sucesso. E uma acaba pegando alguma ideia do outro Sim. e criando personagens similares. E o próprio Só que Besouro uns dão Azul, certo, outros não. Por exemplo, é do Doom Steve Patrol. Ditko, né? Doom Patrol. Doom Patrol veio antes do X-Men. Sim. Mas exato. X-Men fez mais sucesso. Sim. Aquaman Mesmo sendo e copo. Namor. Aquaman veio depois do Namor e fez Exato. mais sucesso. Então, assim, é a mesma coisa o Homem-Aranha. A Marvel tem o trunfo deles, que é o Homem-Aranha, que O durante Thanos, anos o foi Thanos- o logo da Marvel. O Thanos veio antes do Darkseid, por Nunca, exemplo. Só no cinema, nunca. Ninguém sabe mais do Darkseid. Darkseid Darkseid, criação do mestre Ah, Jack Kirby. Jack- apanhou do Novos Hades de deuses. bigode no filme do Zack Snyder. E a Marvel não só aceita imitar uma vez o Darkseid, imitou 3. O Thanos, o Controlador, o Terrax, é tudo Tudo igual. subproduto. É tudo igual. Tudo cria do Darkseid. A verdade dói, velho. É. Agora, o Besouro Azul, criação do Ditko, que é Sim. criador do Homem-Aranha, realmente é uma tentativa da Carlton Comics, na época Carlton, da sim. DC, em ter um Homem-Aranha. E depois da Mas na própria DC. Carlton, quando o Besouro surgiu na Carlton, ele nem era o Ted Cord. Não. Ele era o Besouro O primeiro. arqueólogo. Exatamente. Que pegou os caras velhos, Aí e isso dava depois veio o Ted poderes. Cord. Aí o Ted Cord era muito fã dele, mas ele não conseguiu acionar os caras velhos. Por isso que ele não tinha poderes. Ele não era um... Exato. Ele é muito a jogada, que inclusive a gente vê isso no Watchmen, que é a inspiração dele, Sim, total. que é o Coruja. Sim. Né? Tanto que até ele tem a Que nave é parecida. parece com o Besouro, com os que caravelhos. todos esses personagens, eles vinham da Charlton Comics. Sim. E Questão, Besouro. Sim, questão, que era o que Besouro, o Alan Dr. Moore queria Manhattan, que era o usar. Capitão Átomo. Átomo. Ele queria usar O esses comediante, caras aí. que era o pacificador. Passador, Isso. que é fantástico, né? bicho? Entendeu? Então eles pegaram todos esses personagens e jogaram pra DC. Então foi nessa geração que veio a segunda do Ted Cord, que era aquele cara, sou muito fã do Besouro Azul original, mas não consigo acionar os poderes. Então Porém, eu vou fazer os meus. Exatamente. É um Besouro Azul tecnológico, né? Mas a gente veio nesse devaneio aqui de Besouro Azul, Gladiador Dourado e Marvel maior que a DC. Puxa, adoro. Aí tava falando que o Rex vai no hospital visitar as crianças, vai de Batman, a galera faz mais sucesso do que o Papai Noel. Papai Noel. O Papai Noel ficou chateado comigo. Ele falou, caraca, eu trouxe presente. Mas eu também trouxe. Mas eu sou Batman. Mas, Eu sou pô, mas Batman. é Natal. Eu sou Batman. O Batman é o Batman, bicho, não tem como. Só perde como borracha. Então, Nossa, é, Da DC, é o meu terceiro herói favorito. Eu amo, bicho. Caraca. então, mas aí entra uma das coisas que eu queria puxar com você, porque boa parte da sua coleção, Rex, são das props, que eu sou um fã de props. Eu adoro, assim,
armas, Eu capacete. adoro isso. Eu cara. gosto muito, eu queria ter uma coleção maior desses escudos do Capitão América, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho E você isso tem um monte. Tenho, e junto com um amigo meu, que é o Jonathan Ferreira, que é um cara que trabalha comigo, que eu trabalho com direção de arte, então Sim, eu trabalho sim. muito fazendo figurino. Então eu faço muito figurino, trabalho com cenário e tudo mais. E na maioria dos figurinos que eu faço envolve muito mexer com 3D. Então o Jonathan é um cara que trabalha comigo e ele também é apaixonado por isso. Então a gente faz o que a gente Putz, que é a melhor isso é coisa. incrível, né, Cara, a gente fez agora Não recentemente tem o limite. bumerangue do Batman de 39. Sabe? Tá lá, bonitinho, sabe? Porque a gente faz pra gente, a gente ama tanto isso. Que a gente fala assim, eu não vou mais comprar, agora eu vou fazer o meu. Isso é que é o mais legal. Não é que cara. nem o Guerra que pode pintar as peças. É. Pode modelar. Porra, maior liberdade. Não, e o Rex né, pode cara? fazer o capacete do pacificador e vestir e fica igual o John Cena, tá ligado? É, o Exatamente. Jonathan fez o capacete, eu fiz a roupa. Mas É, ele parece muito o Drax, né, velho? Cara, já Ele fiz. parece pra caramba, ó, velho. ele já fez o Drax, mas tem no What If, É verdade. tem um episódio que aparece, depois procura. O episódio que aparece o Drax ali, que ele abraça os caras pra tirar foto, os caras é o Rex. É, Cara, parece é surreal. que desenharam É em cima. surreal. Ficou muito igual. Ficou tão igual que eu mostrei pra minha mãe falou assim: algum fã seu te desenhou? E Minha mãe o ficou rosto, né? A assustada. estrutura do rosto, tudo parece com o do Batista. É, né? mas aí é porque toma uns A negocinhos. gente toma as mesmas coisas. Inclusive, essa é uma outra parte da tua coleção, é. Você tem uma prateleira de whey em casa. A vitamina não faz mal pra ninguém. Eu assumo que eu me considero o primeiro sommelier brasileiro. Sommelier whey. Sommelier, isso é bom, cara. Mas, Rex, bom, então você tem, dessa coleção das coisas que você compra ou faz pra você e tal, qual que é o que você tem mais carinho ali da tua Cara, coleção? Que eu tive... Das props, Sim, principalmente. das próprias. Eu vou dizer que o capacete do pacificador foi algo assim que quando eu vi pronto e eu coloquei, cara, é realizador, assim, de verdade. Que é muito maneiro você ter esses detalhes. Pô, da minha coleção eu tenho o capacete do Batman, do Dark Knight, do Batman Super-Homem, desculpa. Ele bota a armadura. A da armadura. E aí eu fiz acender o olho. Então, tipo assim, é muito maneiro você botar assim na estante, sabe? E como que faz quando acende o olho? Você fica Dá cego? pra enxergar de boa. Dá pra enxergar de Dá pra boa? enxergar de boa, porque o efeito da luz é pra fora. Sim. Então você consegue enxergar. Então a pessoa não consegue ver o teu olho, mas você consegue enxergar perfeitamente, cara. E eu gosto de coisa antiga, sabe? Por exemplo, eu sou aquele cara dos desenhos antigos da Hanna-Barbera. Aham. Então, por exemplo, eu tenho o capacete e a máscara do Maitor, Putz, legal pra daquele caramba. desenho, sabe? Uhum. São coisas assim que eu gosto. Você já fez Space Ghost? Eu adoro Space Cara, eu Ghost. sou louco pra fazer os Space Ghost, mas eu tinha que fazer aquela máscara sem que é colada no rosto. Isso, né? isso. Ah, do Costa a E aí eu tô Costa. vendo com um amigo meu pra ver se a gente consegue fazer isso em PVC ou EVA, algum material maleável, né? Bom, silicone, porque é uma fantasia que eu sempre quis Ah, fazer, esse cara. rosto é muito icônico, né, cara? Muito de infância mesmo, Sim. porque assim, ele agora talvez tenha caído um pouco mais pra nossa geração, ele é até mais forte do que muitos heróis. Uhum. Por exemplo, quando nós éramos meninos, era muito mais conhecido o Space Ghost do que o Homem de Ferro. Sim, Hoje, né, cara? É sim. um ícone. Pô, Até porque o Homem de Ferro, poxa, ele sempre foi classe B e C. É, beirando no C ali, Sim, né? beirando o C É, da Marvel. Louco pra flertar Mas era com C. verdade. Assim, ele teve boas fases Não, nos pô, ele era dos quadrinhos. Vingadores. É, Vingadores. Os Vingadores era B, né, cara? Gente, Não, mas tudo bem. Vespa. Mas tudo É. bem, gente. Mas Vamos ele. lá. Vocês podem questionar a popularidade dele. Não, Mas ele era B. Cara, Vingadores olha só. é B. o Homem de É. Ferro, O Esquadrão A da Marvel, quem que era? X-Men, Spider-Man, Capitão América. Capitão América Então, era. Capitão Mas América. vamos ser honestos. Homem de Ferro só é o que é hoje por causa do Roberto Downey Jr. Lógico. Ponto. Sim. Até porque a Inquestionável. personalidade dele, quadrinhos e filme, é bem Quase- diferente, não, né? não, no começo era bem parecido. É, Não, Sim. o Homem de Ferro era mais... Não, o Homem de mas Ferro ele era um playboy também, que não tá nem o aí Homem, pra nada, a armamentista. inspiração do Homem de Ferro era totalmente baseada do... Não, mas eu quero dizer, ele era mais coxinha, assim, né? Hughes, é o piloto. Não, Esqueci o nome dele Nada, agora. não é Adrian Hughes, é o desenho. É, o desenhista. Não, isso. Mas Esse cara que era um ricão da época. Howard Hughes. Howard Hughes. Howard Hughes. Ele foi totalmente inspirado nele. Inclusive, eles tinham coisas parecidas, porque o Howard Hughes fazia avião, inclusive aviões militares. Então, ele também era armamentista, de uma certa Exato. forma. Ele era egocêntrico, ele era rico. A Muito. inspiração do Homem de Ferro era totalmente Howard Hughes. Então, mas a Bigodinho. personalidade, pelo menos porque eu lia Homem de Ferro antes do filme. Eu também. Infelizmente. O Rex também. Ah, sim, o Demônio na Garrafa. Mas, um dos melhores. não, mas não é nem só. Lembra? Heróis renascem Sim. e tal. Tem coisas, nem
busca. Puta, tá? era com o Rob Eles- Liefeld, né? Era o Rob Liefeld do desenhista. Mas eu tenho até hoje. Eu acho que eu, era o Watson juro, Portela juro. do Homem de Ferro. Capitão América era o Rob Quais Liefeld. as chances? Agora eu vou te perguntar, Marcelo. Capitão América. Capitão Cara, América. Isso podia fazer, não, de Capitão América. Tira uma Vai ter dúvida, por Marcelo, uma tem que te fazer prótese. essa pergunta, porque isso aqui vai muito no meu coração, eu quero saber se você vai ter o culhão de responder. A gente vai ver algum dia alguma estátua da Iron feita com base no desenho do Rob Liefeld? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Ok, bom tem. Aquele pezinho pequenininho, Então, 500 dentes na boca. eu vou falar um negócio pra Tem um você. easter egg. Inclusive, um abraço pro Rob Liefeld, porque o Rob Liefeld ele é fã da Iron. Ele tem todas as peças que a gente lançou, Deadpool e o Cable e as versões que a gente Se ele não é tem. fã da Iron, ele tá errado. Não, começo de conversa. É verdade. Ó. Mas a peça do Cable que a gente fez uma brincadeira Tem um inspirando, easter egg. que tem uma granada na base do Deadpool e a fumaça cobre o pé do Cable, porque o Rob Liefeld não desenhava pé. Aham. Então você olha a peça de frente, os pés não aparecem, Não nenhum dos pés. Porque... E aquele visual é inspirado no visual. Mas assim, do Liefeld. eu acho, ó, a gente tá falando brincando aqui, mas eu realmente acho que se a gente fizesse talvez um Cable Cara, ali, iam comprar. ou Fácil. sei lá. Porque é icônico, cara. O cara conseguiu se tornar icônico sendo ruim. Exato. Você tá E entendendo? até hoje, quando ele volta... Eu não tô pra falando pra gente fazer um Youngblood, alguma né, coisa, cara? vem. Mas Sim, O sim. Liefeld vem Sim. de mim. Ele vende. vende, lógico, É. tá aí até hoje. pô. Exato. Aqui aquela história, eu nunca me esqueci disso, acho que foi alguma Comic Con da vida nos Estados Unidos. Que tem a foto de alguém dando um livro de anatomia pra ele, assim. Na mesa de É rude. autógrafo. É necessário, mas é rude, né? Mas E ele não... Ó, quem deu esse livro, perdeu tempo. Ele não tanto que o que Ele a gente não falou, usa, exato. ele nunca a gente abriu. falou mais cedo aqui, ele pegou o Deathstroke Aham, e fez o o Deadpool. Deadpool, mas como piada já. Sim, sim. E o Deadpool hoje, pô, muito mais famoso Sim. e maior. E olha que o Exterminador evoluiu muito em forma, Sim. mas nem chegou aos pés do Deadpool. Sim. Não, Isso é ele é fato. assim, ele é conhecido no universo DC, mas assim, se você pega hoje qualquer pessoa fora de quadrinhos, Difícil, hein? não vai reconhecer. É, Deadpool, só quem for do Da virou CW, game assiste também, a né? CW, aí tem Ou dos CW. games e tal, tá Sim, ligado? sim. Mas assim, nem se compara, né? O Deadpool É o que eu falo, as pessoas copiam, mas um dá muito certo. Sim. Ah, Arlequina é o Deadpool da DC? Olha, eu acho que não. Mas acho que Eu foi acho que antes, Eu né? digo, não, em termos de Ah, humor, personalidade, e humor. crescer sim, como personagem, sim, tudo, sim. ela também Se vende você, muito bem, né? Se você pegar a Arlequina, que foi inclusive um grande problema pra DC, a Arlequina, né? Porque se você pega a Arlequina, o histórico dela, ela foi criada pro Batman de Animated Series. Exato. Como um sidekick do Coringa. Só que o desenho era anos 90. Sim. Existia uma outra política, né? E eram escritos por pessoas adultas, né? Paul Dini escrevia, tinha uma galera por trás. E você vê que era uma personagem que ela era um relacionamento extremamente abusivo. Totalmente Sabe? tóxico. Ela captura o Batman, vai matar o Batman de presente pro Coringa, o Coringa fica puto, joga ela da janela. É. E aí ela se quebra toda e ela tá no hospital toda enfaixada, falando assim, nunca mais quero ver esse cara na minha vida. Ela recebe uma carta de amor do Coringa no hospital e fala assim, ai, meu pudinzinho. Sabe? Então mas você era- pega uma personagem de um desenho animado, bota num filme da DC e a personagem explode. E aí você vê criancinha de Ah, 10, mas a- 12 anos vestindo o personagem da Arlequina. Mas você acha que Imagina- você acha que foi a Margot? Foi. Você acha Foi que a foi? Porque a Arlequina já era bem popular, porque eu lembro. Existia uma popularidade, mas eu acho que daí Era ela- nichado. Era nos HQs, né? Não, mas e nos assim, jogos. a E nos nossa jogos. primeira E aí depois peça- Ela parte pro todo. A né? primeira peça da Iron da Arlequina, que é até o conceito do Ivan, que ela tá um pezinho só com a marreta e Aham. tal, ela vendeu muito bem. Não tinha ainda a Margot Robbie anunciada, não, tinha ela nada. já era um personagem Exato. com aceitação. Só que daí, lógico, a Margot trouxe pra quem não lia HQ, pra quem não jogava o jogo, pra quem não era mais desse nosso universo. Porque o audiovisual tem isso. O cinema tem isso. Você pega algo de nicho e populariza. Por exemplo, muita gente nunca ouviu falar de Guardiões da Galáxia. Ah, sim. Exato. Sabe? Pô, Era total. de quem lia quadrinho, É. tipo assim, Guardiões da Galáxia, a primeira formação não era nem essa, era uma formação Totalmente chata É, pra tinha, cacete. tinha o Yondu, não tinha? Já era o Yondo. Yondo, o Charlie, Aí, o Charlie 27 tava, né? tinha aquele Eu de não sei, eu cristal, não sei, aquele não de vou cristal que eu nem- me O esqueci. Martinex. Martinex Brasil. e tinha um- Ah, que tem no filme. Sim, depois Sim. tem uma homenagem, exatamente. Ou seja, o primeiro grupo era esse e a história eram planetas que viraram colônias e humanos que foram pra lá passaram a ter habilidades relacionadas àquele planeta. Então um era mais forte porque a gravidade era muito densa, então ele se Exato. tornava mais forte. Essa primeira formação lá dos anos 70 era
que você vê personagens no filme, Sim. mas não é o que a gente conhece hoje. Nem Tanto que de quando perto, anunciaram nem Guardiões de da perto. Galáxia no cinema, ninguém sabia. Porra, vou fazer um filme dessa galera que ninguém Guardiões conhece. só conhecia quem era hardcore de quadrinhos. Exato. Porque E o cara que só popularizou- lia quadrinhos mais ou menos não conhecia. Sim, e popularizou absurdamente. Então o cinema tem isso, tem de trazer pro Tem esse grande poder. público. A Arlequina foi igual. A Arlequina, quem conhecia a raiz, Batman The Animated Series. Depois os jogos do Arkham, os quadrinhos, porque ela começou a ter uma história em quadrinhos só dela. Aí virou o sidekick do Coringa. E aí começou sempre a aparecer em histórias da Batgirl Sim. e tudo mais. Então, pro Seria nicho, de Gotham. ela popularizou. Só que É. quando foi pro cinema, Explodiu. explodiu. E hoje a base dela nas HQs é justamente o que ele falou. Essa galera. É em cima do quão tóxico foi esse relacionamento Então, com o Coringa. Hoje o par romântico dela é muito mais a Era Venenosa. Sim. Do que, então, assim, ela às vezes, tipo, tem alguma coisa, o senhor sei, mas rapidamente ela fala, não, que é isso? Esse cara é um louco, só abusou de mim. Hoje ela é muito mais heroína do que vilã. tanto que naquele filme do Aves de Rapina, Isso. né, que depois eles até mudaram o nome, botaram Arlequina e as Aves de Isso. Rapina, que você vê o filme é todo É dela. lógico. Da lógico. Arlequina. O filme começa com ela contando como ela se separou do Coringa. Exato, já é a base disso. É, já é o começo do Nossa. filme. E no Guardiões, e no Esquadrão Suicida 2, quando o cara já mostra uma tendência homicida, ela mata o cara. Não, eu prometi pra mim mesmo que se eu encontrasse um cara que fosse assim, Verdade, verdade. eu já daria um fim nele pra acabar com essa porra Ou de seja, uma vez. virou a base da personagem. E a Marvel tem uma história, assim, em óbvio, menor escala, que a X-23 também foi criada pra Sim, desenho animação animado, do Evolution, X-Men Evolution. E E depois, e é um personagem também Incrível. incrível. já foi a Wolverine. Obviamente, inclusive. não é a mesma personalidade da Não. Harley, nada a ver, mas também ficou. A galera gosta. E a nossa peça também da X-23, quando a gente anunciou, fez um sucesso bom. Ela e a da Magia foram duas personagens Sim, a magia mais cresceu recentes demais, cara, assim, nos que quadrinhos. cresceram super assim nos Muito. X-Men. Ah, Mas, Rex, a gente tava falando aqui dos quadrinhos e tal, mas a gente tinha, pô. Vai, Hoje vai. é o primeiro quadro nosso desse aqui. É o terceiro, mas é o primeiro que eu sou mais jovem da mesa aqui. Verdade. Que é o mais jovem. Porque o Dodô das é mais outras novo e o vezes Load eu- também. E em falar em primeiras vezes. Porque deixa eu você é o falar mais velho, também, você é o mais eu velho. sempre sou muito maltratado aqui, sempre. Hoje, pela primeira vez, eu recebi um É copo mentira. d'água assim, implorar. Que eu sempre tenho que implorar. Todo mundo recebe e eu fico ali com a boca seca, não consigo nem falar. Hoje veio. Tem veneno? Não sei. Água É pra suja, ver se você pode fala ser. menos ali. Mas foi a primeira vez, Ganha tô até muito café. feliz. Ganha um cafezinho. Eu não cheguei nesse nível ainda. Pra vocês verem que como é real isso. Mas, Vamos aí, lá. mas então a gente tinha. Pô, a gente cresceu nos anos 80. E os anos 80 era uma fábrica de muitas coisas, né? Mas de figuras, de bonecos, brinquedos. Sim, os sim. brinquedos. Então, qual que era. Quando você, o Thiaguinho lá, como que você brincava ali? O que que era, Cara, qual que eram os eu bonecos do acho- seu Eu acho que coração? eu peguei a melhor fase de brinquedo. Porque eu sempre fui fã de quadrinhos, sempre fui fã de super-heróis, sempre gostei. Minha infância inteira foi moldada na base de ler heróis e ver o que eles poderiam fazer e o que eles fazem, né? E sempre pra melhorar, pra lutar por uma coisa melhor. Então eu peguei a fase dos Super Powers. Ah, Lembra disso? incrível, putz. E aí, cara, tinha. O meu favorito era o Batman, Uhum. né? Eu tinha aquele Batmóvel. Ah, aquele que apertava e a frente, Isso. não era isso aí, né? Aí eu tinha o Robin. E eu na época eu tinha todos, né? Os meus favoritos eram o Batman, o Plastic Man, que você apertava o braço e o pescoço dele eu não subia. tinha, não tinha. Até hoje. E um que, cara, eu lembro de ter ninguém tinha, mas é que eu era apaixonado por ele, que é o meu herói favorito, tu sabe disso? Que é o Shazam. Shazam era demais. Não, e o Shazam era incrível, eu Nossa. tinha. Porque a capinha. Era Exato. toda detalhada. Putz, E ele dava era, um soco mano. num braço só, né? Ele fazia um up Aliás, assim. o Plastic Man eu falo, tem até hoje, mas não é o que eu tinha na infância. Ah, O que sim. eu tenho atualmente foi o Estevão, que me deu de presente. Mas eu não tinha. Ele se perdeu. E tem uma curiosidade dessa linha que foi a primeira. Eu vi, tinha um vizinho meu, ele foi brincar lá em casa uma vez e levou o Batman, que era o mesmo O do Super preto. Power, só que o preto. Eu tinha. Só saiu no Brasil. Não, saiu lá fora também. O Porque- 1989? Sim, saiu também. Só que, tipo assim, em escala muito pequena. Ah, porque eu achava que tinha saído só aqui, porque aqui é que ele realmente. A história que eu sabia é que a Estrela fez. Isso. Aí não sei se depois a Kenner também Pode fez. ser que eles tenham relançado mas é lá fora. Uma pode jogada da Estrela. Sim, foi lançado no Brasil, foi copiado, perdão, na América do Sul eles venderam também. Alguns países, realmente, nos Estados Unidos não teve. Eles lançaram uma linha própria que eles pegaram os bonecos do Super Powers em 89 e Certo. lançaram a linha da Kenner, que era com a cabeça do Michael Keaton. Hum. Era o mesmo corpo, Aham, pintado só com a de cabeça preto, do Keaton. não tinha o movimento do bracinho
né? As pernas eram uma coisa só, então eles só fizeram uma modelagem ali na bota pra ficar parecida e era a boquinha do Keaton. Aham. E eu tenho esse Batman, cara. Porra. eu então, tenho esse porque Batman. esse esquema que você falou da América do Sul rolava muito com comandos em ação. Então aqui a Estrela fazia uns modelos... É, porque na época não tinha essa coisa de importar brinquedo. Não tinha. Você Não, comprava não tinha. um molde. Eles eram feitos Era fabricado em Manaus, pô. Manaus. É. E, cara, eu lembro até hoje disso. O filme do Batman estreou em 89. Minha mãe... Eu tava na casa do amigo meu vendo o trailer na Globo, cara, no Fantástico. Do trailer de 89 do Batman. Aí minha mãe foi me buscar na casa do meu amigo. Aí ela me deu de presente o álbum de figurinha... Não, o álbum de figurinha do Batman e o Batman preto. Putz. Do Super Powers, você sabe? Aham. Porra, cara. Eu vi nunca me esqueci Esse disso. meu vizinho, ele levou o Batman preto. Eu falei, caramba, Batman preto. Porque o Batman, pra mim, era o Batman do Azul, Adam sim, West. sim, ou, sim. ou do Super Amigos ali do O desenho. desenho. E o problema é que nem todos os bonecos vieram pro Brasil. Não, É. não vinha. Eles fizeram alguns só aqui. Lex Luthor, que não veio. Não, Lex Luthor Não, veio. veio. O Mr. Freeze, que não veio. Mr. Freeze O não Darkseid, veio. acho que não tinha. Darkseid veio. tinha. Tinha, Darkseid esse Calibac não. Calibac Desad não. não. Desad não. Mr. Freeze O Parademônio também não veio. Também não. E dos heróis não veio o Firestorm Não. e o Ajax. O Ajax não tinha. Cara, um amigo meu tinha o Ajax. E aquela capinha dobrava aqui, que nem a do... Eu lembro. Ajax Cara- era- eu nunca vi na infância, só depois de Um velho, que o amigo em meu coleções. tinha, cara, que era o Clark Kent. Que saiu lá fora aqui não. Isso é um... Porque o que acontece? Eu morava na minha rua, tinha muito filho de piloto. Então os caras viajavam muito e traziam muito de fora. E eu lembro que tinha um amigo meu que o pai trazia muita coisa e a mãe revendia aqui. por isso você tinha umas figuras do He-Man também que ninguém tinha. Não, a do He-Man foi minha mãe que, cara, da minha irmã. A do He-Man foi a melhor história de todos. Porque quando o He-Man estreou no Brasil, ele lançou nos Estados Unidos em 86. Se eu não me engano. 85, 86, por aí. E eles lançaram um desenho em 86, mas os bonecos foram lançados em 85 e eles lançaram um desenho pra promover a venda dos Isso, brinquedos. Exato. Então minha mãe na época, ela tava fazendo... Minha mãe na época estudava História, Arqueologia, o cacete a quatro, ela tava estudando na Itália nessa época. E aí era meu aniversário, ela mandou pelo correio o boneco do He-Man e do Esqueleto. Só que eu recebi aqueles bonecos, eram dois caras enormes, fortes pra caramba, um azul... Você não era e assim eu ainda. ainda não era assim. E aí eu vi dois bonecos e falei, legal, brinquedo, criança. E não tinha o desenho ainda, E você não não fazia tinha o ideia desenho. do que era. E aí uma vez eu tava em casa sentado vendo televisão e aí tava passando a Turma do Balão Mágico, Aham. que era o programa infantil antes da Xuxa, que passava na Globo, e falou assim, e hoje vai estrear o novo desenho He-Man e os Mestres do Universo. Aí eu olhei aquele cara louro, bronzeado, com a espada, eu olhei pro Conheço esse boneco. cara de algum lugar. Eu já tinha, sabe? Puta, que Porque já animal. tinha desenho Aham. lá E fora. você tem eles ainda? Não. Ah, Pelo amor de Deus, eu tinha 6 anos, cara. puta, é Que verdade. Eu brinquedo também vai não durar com tinha. 6 anos? Não tenho Os mais únicos nada. brinquedos que eu tenho guardado até hoje, que eu comecei a fazer coleção com 9 anos e nunca parei, são de Guerra nas Estrelas. Esse ainda tem. Tem todos Aqueles dos que a espadinha antigos, saía daqui. Tem alguma coisa da guardado. agulha. Capinha de vinil. Sim, capinha de vinil. Tipo, cara, eu lembro quando o filme passou. Cara, eu sou muito velho. O filme foi a estrela do Tela Quente na Globo. Foi o Retorno do Jedi. Caramba, que da hora. Então, na hora que estreou o Retorno do Jedi, na segunda-feira... Na segunda-feira foi a Tela Quente. Na terça-feira, cara, já tava propaganda dos bonecos. Tava vendendo tudo que era lugar. E também não tinha muita coisa. Tinha chegado o Luke, o Stormtrooper, o Obi-Wan, o Han Solo, a Leia... E o Stormtrooper nem era o Stormtrooper, era o Snowtrooper. Snowtrooper, não era nem o Stormtrooper, era o Snowtrooper. É. Aí o Caça-Tai, o Interceptor e o X-Wing. Era só o que tinha no Brasil, sabe? Era uma coleção muito pequenininha. Eu falei, legal, né, cara? Quando eu descobri que a coleção era gigantesca, nossa, virou minha caça ao tesouro. Eu comecei a procurar de quem tinha. Não, mas isso é muito incrível, porque assim, a gente tinha, aqui no Brasil, pra quem tá ouvindo a gente aqui no Brasil, obviamente, mas a gente tinha Comandos em Ação, que é o G.I. Joe, né? A gente tinha os bonecos do He-Man, a gente tinha o Super Powers, que a gente falou, Secret o da Marvel, Wars, Guerras Secretas e tal, só que a gente não tinha a linha completa, eram Não, alguns. nunca vinha tudo. E aí, quando você via, por exemplo, o Mossman do He-Man não tinha no Nunca Brasil. veio, nunca Cara, veio. pois é. Mecanec, nunca veio. Você falou pra mim, não, Eu tinha falei assim, mas... que tinha, mas aí depois que eu me lembrei, cara. Não tinha. tinha. É porque era esse amigo meu Isso. que a mãe trazia, o pai trazia de fora. Então eu via na casa dele os bonecos e achava que vendia, tinha aqui. mas não. E eu via vendendo em importadora. Isso. Então a minha visão era de vendia, mas não tinha chegado no mercado aberto. Não tinha, era mesmo, o cara viajou, trazia, ou mesma coisa com gibi, né? Sim. Tinha os amigos que viajavam, o cara voltava com gibi, pô. Eu lembro, nunca esqueço, o Wolverine
aquela fase de Joe Madureira, que o Wolverine ficou Ossos meio de- bestial e tal. Garra de osso. Pô, o cara chegou 2 anos antes com o negócio aqui. Eu falei, Ué, caralho. foi que nem eu. Porque tinha um delay enorme. Sim, né? foi que nem... Não, mais de 2 anos. É, de não, 4 era. anos Sim. Eu lembro que eu tinha a Era do Apocalipse, que eu também tive acesso de ter de fora, Uhum. e só lançou, tipo, 3, 4 anos depois no Brasil. Tinha Sabe, eu já sabia o que ia acontecer, Uma eu já diferença tinha... enorme. É, cara, absurda. E desses bonecos, então, hoje você só coleciona Guerra nas os Guerra nas Estrelas, tá vendo? Esse é o cara raiz. Guerra Esse é nas raiz. Guerra nas Estrelas. Mas He-Man, nada, você não tem nenhum Cara, eu desses compro, da época. Não, da época não. Cara, eu lembro da história do amigo meu que ele fala assim, se eu tenho arrependimento na vida, hoje foi isso. Ele tinha coleção de, sei lá, uns 60 bonecos de He-Man. E ele trocou na época com um dentista dele por um Super Nintendo. Nossa. E ele falou, cara, se tem um arrependimento que eu tenho na vida Mas hoje... é que na época o Super Nintendo era um Sim. negócio, Ah, sim, né, mas aí cara? em retrospecto, você aquilo Ah, não sim. tinha tanto valor na época, você fala, pô. Não, é que você pensa E no valor que eu brinco. digo emocional. Não, você não brinca mais de boneco. Você Ah. tem sempre aquela gente que fala pra você, né? Assim, nossa, 10 anos e ainda tem bonequinho. Ah, Sabe? Então, Eu te ouvi, sabe? você vai ouvindo essas coisas e você começa a se 40 questionar. anos de bonequinho? Mas você começa a se questionar e realmente fica assim, putz, né? Pô, você não tem uma namoradinha. E aí você. Só que, tipo assim, como eu sempre fui muito nerd, desde moleque, eu queria mais ter. Pô, eu lembro uma vez quando eu consegui a Millennium Falcon, eu nem acreditei, cara. Eu troquei a Millennium Falcon por. Acho que foi por um Walkman que eu tinha. Sabe, que eu nem usava mais. Eu falei assim, porra, você troca? O cara, porra, lógico, toma esta merda. Porra. As trocas. É sempre bom pra A troca é. velho. Agora eu quis fazer de coleção, não. Não, eu tenho tudo guardado. Faço Meu isso. irmão tem uma história muito triste, cara. Meu irmão tem uma história muito triste. Pegaram a mala de brinquedo deles e dele tinha vários bonecos de Guerra nas Estrelas. Aí, assim, tá aqui entulhado. Tá aqui. Aí deu. Sem ele saber. Sem ele saber. Aí quando ele chegou, eu falei, cadê? Eu dei pra fulano. Você vai pegar tudo agora. Nossa, e nunca veio, não vieram todos. Não vem, né? Vai Não faltando vem, tipo. velho. Pega uns 5 que ele não vai sentir falta. Uhum. Só quem é colecionador, cara? É. Quem ama, sabe? Você sente falta de Tudo é cada um. É lógico. Apesar que o colecionador, Rex, ele tem um nível que ele chega, todos nós acho que já chegamos algum dia, ou se não chegamos, vamos chegar. E se você chegar, atenção, que é quando você compra achando que não tem, e aí você chega e fala, putz, já tinha. Eu não cheguei É? ainda. Não não chegou, cheguei. porque nunca fez, você nunca fez isso. Nunca. Cara, Nesse eu vou- ponto, minha Calma coleção Você computador, nunca cara. Eu sou comprou igual. Nunca. Eu Não é sei possível. todos que eu comprei. Eu também. gibi, tudo. Tudo. Não é possível. Eu não compro Então, gibi o problema é meu, repetido, problema é meu. velho. Inclusive, eu chego e falo assim, quando eu recebo coleção de revista, assim, eu olho assim, porque a Panini, por exemplo, hoje tem pegado encadernados antigos e botados em edições únicas, Uhum. né? Então é muito comum olhar assim, não, mas pera lá, isso aqui foi 6 edições, eu tenho isso já, em edições separadas, sabe? Uhum. Eu sei das revistas que eu tenho, eu sei das histórias que eu li, eu sei todos os bonecos que eu já comprei. Eu sei de todos. Star Wars, então, eu sei de todos. Não, mas aí é que o problema é que você compra, vende, aí você se arrepende, compra de novo, aí você vende. Alguns Aí você se caras- arrepende. Então, mas Ele vendeu, eu vou Minha falar memória é melhor ainda. eu vou falar todo o programa enquanto o Ari estiver aqui. Ventania da Xirra. Lembro? Ele vendeu 3 nesse esquema. Comprou, vou vender. Aí se arrepende, compra de novo. Aí vende. eu sou uma alma caridosa, eu vou, usufruo e quando eu falo, já deu, eu passo pra frente. Isso. E ele fica muito bravo que assim, quando eu passo nos preços realmente Pra... simbólicos, assim. Aham. E quem tiver por perto vai aproveitar, tá Lógico, ligado? Porque hoje um lógico. ventania pega em 2 pau. Sim. Hoje, se eu compro um ventania e vou vender, geralmente 350 o cara vai levar, entendeu? Então, Cara, eu vou dizer que a gente gravou uma vez no Nerdcast sobre He-Man Isso. e eu tava numa nostalgia. Eu falei, cara, eu quero muito pegar um He-Man de volta. Quero muito. Eu procurei, não achei. Só achei que uma fortuna os antigos, né? pra cá. Fortuna, assim, 700, 800 reais o antigo, tudo cagado, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, vamos pensar. Aí eu passei uma vez numa loja e tava da nova versão com o molde antigo. O Origins, né? Mas com o molde antigo, mas que dobra o cotovelo, as coisas que não tinha na época, né? Mais Nossa, era articuladinho, durão, é. né? Isso. Aí eu falei assim, tá quanto? Isso aqui tá 99 com promoção, com desconto, sei lá, 79. Eu falei assim, aí você, é pra presente, aí eu, a vergonha, a pessoa bate na hora. É pra presente, por favor, meu sobrinho. O Rex, quando a gente mostrou o Príncipe Adam, a estátua da Iron, o Rex mandou mensagem na hora, falou, Marcelo, guarda um desse pra mim, pelo amor de Deus, cara. Cara, É porque muito, eu muito era impactante, muito fã do Príncipe Adam.
E eu tinha o boneco do Príncipe Adam. Com um veludinho, Veludinho. né, cara? Que Opa. inclusive uma vez numa festa de carnaval, a gente combinou de sair todo personagem de desenho animado, os meus amigos. E eu fiz a fantasia do Príncipe Adam. Que da hora, bicho. Isso é que Eu tenho um aniversário meu pequenininho com a máscara do He-Man, o E vestidinho eu He-Man. sempre adorei também o visual do Adam, cara. Eu gosto também. É legal, é Pra incrível. caramba. Inclusive, eu vou, nem sei se eu podia falar, mas já que a gente tá falando aqui, É um próprio que eu tenho, a espada do He-Man. a espada do A He-Man. espada do He-Man. Porra, legal, É hein? irado, cara, é irado. Você tem a corda da She-Ra também? Também é legal. Isso é legal, Mas pô. também é legal, pô. Ah, mas a lógico. corda da She-Ra você pode confundir facilmente com a corda da Mulher Maravilha. Exato. Ainda não tem muita personalidade. É, O Príncipe Adam da Iron, nosso Príncipe Adam, ele fez um sucesso assim, Cavalar. similar. Foi muito bem, mas eu vou dar um comparativo aqui com o The Batman. A peça do The Batman, do Robert Pattinson, que é o filme que saiu aí, que pô, todo mundo muito gostou. similar os dois. Assim, o sucesso em vendas foi muito, muito similar. E o Príncipe Adam não é o He-Man, Mas é muito né? legal. Tudo né, bem, ele tá cara? com a espada e tal, mas ele não é. Então, assim, é uma linha e é um fã, o fã do He-Man, que nós três aqui Pô, somos. real, muito- né, cara? Nem fala. é um fã muito fiel e que tá. A gente já mostrou outras peças aí da coleção de He-Man, a gente tem muito mais coisa de He-Man pra mostrar, mas é muito satisfatório ver que a galera tá lá ainda lembrando. Adoro. Agora pergunta de fã pra He-Man aqui. Quem aqui nunca teve um mentor, pegou um pilozinho preto e fez um bigode? Ah, Era um clássico, sim. né, cara? Era um Eu clássico, tinha né? O bigodinho. bigode era um clássico. Porque o boneco do Veio sem bigode. Do mentor, ele não tinha bigode porque vinha da revista em quadrinhos. Exato. E no desenho que eles colocaram o bigode. Anos 80, né? Então não Bigode. tinha Todo bigode. mundo tinha bigode. Eu fiz no meu, na época. Acho que todo mundo fazia. Inclusive, eu já adiantando aqui, o mentor da Iron vai ter bigode, com certeza. Eu tinha o do Comandos e Ação, tinha o Gung Ho também, vocês lembram? Lembro. Que era aquele meio... Ele tinha duas versões. Ele tinha a versão Marine, calça camuflada, tal, jaqueta Aham. sem camisa, com a tatuagem dos Eu Marines. acho, Aham. Pra mim era mais legal. E tinha a versão Gala Marine, né? Aham. Com Bozinha, cap. Siga, que eu adorava aquele boneco. Eu tinha esse Só que o boneco. bigode dele era meio falho e tal. Eu preenchia com canetinha pra deixar aquele bigodão. Bigodão. Sabe aquele que vem aqui assim, ó? pá, Cara, mas vamos ser muito honestos com vocês. Comandos em ação. Eu vi uma vez uma montagem de um vídeo que eu chorei de rir. Que eu assim, gente, pelo amor de Deus, são todos do Village People. mas Todos eram sem camisa, com coletinho, uma roupa de cor. É difícil imaginar uma guerra, né, cara, daquela forma, né, cara? Tá chegando só com coletinho, né? Não, uma guerra do amor. Uma guerra do amor. Uma guerra Cara, do mas eu vou amor. dizer que Comandos em Ação, assim, eu sempre gostei dos vilões. Sempre, sempre, sempre. Então, Comandos em Ação, cara, quando eu consegui o Comandante Cobra, com aquele capacete, Foi o ápice. cara, pra mim foi a realização, porque eu mas os vilões são sempre legais, quis esse, cara. Cara, esse mas Comandante todos- Cobra. Pô, os vilões do He-Man, os vilões do G.I. Joe, é incrível. Thundercats, o Mon-Ra, cara. Animal. Inclusive tem o Mon-Ra. O Mon-Ra tá ali atrás da Minicô. O Escamoso, todos eles são legais. São Simiano. incríveis. Cara, todos eram muito bons, cara. A criação de mundo do Thundercats é muito muito legal. legal. O Thundercats do He-Man O desenho são do, muito assim, legais. o desenho do Thundercats era mais legal que o do He-Man. Sim. Se você for era assim, era mais dinâmico, a animação e tudo. É que o do He-Man, eu acho que aí criação de mundo, He-Man era Não, Sim, é um negócio. Com certeza. Mas o que eu gostava, o que me surpreendeu muito quando eu li quando eu vi o desenho da internet, foi quando eu descobri que eles estavam na Terra. Isso pra mim foi um Impactou. sabe? Porque a princípio era um mundo alienígena, porque tinha outras raças, uma vegetação diferente, mas aí você tinha a pirâmide ali, ok, mas, sabe? E aí quando vai dando indícios que aquilo, e depois ó, o terceiro planeta, aí quando você vai pegando essas referências, você se toca que é a Terra, e aí você descobre que a Terra, tipo assim, 50 ou 6 mil anos à frente do que a gente vive hoje, que não existe mais nada, aí você tem as Amazonas, e tem um episódio que o Adam enfrenta um samurai. O Adam não. O Adam, perdão, o Lion enfrenta um Lion. samurai. Porra, cara, meu primo tinha um boneco desse samurai, cara. Era uma coisa que eu Cara, falei, tinha um caraca, eu outro sempre desenho. quis esse samurai, cara. Tinha um desenho da Hanna-Barbera, não era Hanna-Barbera, era o Herculoids, Herculoide. que era a Terra também, Sim. Sim. só que não era no passado, né? No futuro, né? Porque a Lua caiu, tinha abertura, né, na verdade, mas eu também assistia. Aham. Não, outro lembrava desenho disso. também que era na Terra, mas era no futuro, que eu adorava, era aquele Thunder, o Bárbaro. Também. Então, também. E o Que ele tinha o Silverhawks lightsaber, não, né? cara? Isso, Silverhawks isso. não fazia menção à Terra, né? Não. Mas Silverhawks é uma licença que a galera sempre pede pra gente. Ai, Cara, legal Silverhawks, demais. se eu não me engano,
ele tava ele é da mesma empresa que criou o Thundercats. E parece que havia uma união de mundos ali. Era um universo compartilhado. Era um universo compartilhado. Legal, mano. Thundercats, sim. Nossa, Silvercats era muito... Silverhawks era muito... Silvercats, já queria um desenho, um amálgama. Silvercats. Eu gostava do Silverhawks, mas eu gostava também do Galaxy Rangers. Também era legal pra caramba. Melhor. Saiu pela Glaslit, se eu não me engano. Saiu. Eu tinha os cavalos. Vendeu Era tudo. muito maneiro. Você vendeu por Esse 10 eu reais. acabei doando e eu já tinha mais de 25 anos. Viu? Nossa, que pecado, cara. Mas aí eu doei, eu acho que meu filho mais velho ficou com um cavalo, não lembro qual. Então, daí meu filho não é doar. e doei O favorito pras de todo crianças mundo, vamos ser também. honestos, era o Gus. Era o favorito de todo mundo. Putz, mas Era era, favorito. era muito legal, cara. Bom, e falando em cavalo, Total eu também Clint gostava de Eastwood. cavalo de fogo. Cavalo de Porra, fogo. maravilhoso. Fiquei registrado, Aliás, ó, vamos fazer uma petição aí pra pôr a Sarah empinando o cavalo de fogo. E aí você põe perto do destruidor. E tinha a do- vilã. ficando velho, tô esquecendo os nomes. Pelo amor de Deus, do Cavaleiro do Dragão. Nossa. Tiamat? Tiamat. Ah, o cara. Vingador. E a Sarah, bicho. Não, e tem Os cavalos a de gente tem a combate. Diana também, a Mulher Maravilha da Gal Também, Gadot, também bicho. empinando cavalo. Pô, Quem que mais legal, tem cavalo? Dá um aras, hein? Vocês não tem o Batman do Frank Miller no cavalo, não? Ainda não. Esse ainda Nossa. é legal também. Cara, Isso eu ia adoro. ser lindo, hein? Cavalo, a galera pede muito pra gente a Valkyria do Endgame, pra fazer ela com o Pegasus Legal. e tal. Ah, legal, bacana. Cara, Legal qualquer também. peça que tenha esse lance do cavalo, o cavalo é uma criatura imponente, né? E na peça fica um Porra. negócio absurdo. Aqui, né? não, eu tenho uma coleção do McFarlane, que é aquele você junta tantos bonecos e faz uma coisa só, né? E aí você faz o cavalo preto Do Cavaleiro das do Trevas. Cavaleiro das Trevas, pra você botar o Batman em Sim, cima. era o Build Figure. Bicho bafo, são maravilhosos. Agora, como o Rex leitor de quadrinho aqui, toda vez que vem leitor de quadrinho, a gente puxa esse assunto. Vamos falar. A Image, você lia? Não. Lia? Spawn, qual que você gostava? Cara, eu gostava muito do Spawn, eu gostava muito do Jim 13, porque O era cara- quase o eu X-Men. chama, pra mim era Gen 13. Gen 13, assim. O E eu- grunge e tal. E eu gostava muito Era Scott Campbell, né, o Gen 13, linha né? que era do Mark Silvestre, que era Top Call. Top Call, mas ele fez essa série pra... Ele Pra fez Image. versão pra Image, que era aquele... Tinha umas garras. Hip Claw. Hip Claw. Hip Claw. Que era o Wolverine Era o dele. Wolverine Era o dele. Wolverine dele. Todos, né? Pô, o Todos. bandoleiro era o Gambit. É. Total. O bandoleiro agora vai bem na DC. Na DC, cara. É mesmo? É. Exatamente. Tá na DC. Cara, tem uma história. Não sabia. Tem uma história da Marvel com a Image, que é uma das minhas favoritas. Que é o Wolverine junto com o. Esse que você falou agora que fugiu o nome. Hip agora. Claw? Não, o outro. O bandoleiro. O bandoleiro. É porque tinha os crossovers, né, cara, Sim, na época. esse crossover era incrível, que se passava na Segunda Guerra Mundial, o Wolverine não tinha adamantio, era só um agente, e era ele com o bandoleiro e aquela Zealot. Aham. E esse crossover, se eu não me engano, ele lançou aqui ao longo do tempo, né? Sim, E depois sim. tinha o Wildcats com não sei o quê. Wildcats era muito maneiro. É. também. Era maneiro. Ah, era o Jim Lee, né, cara? Jim Lee, Tipo, Mas é, era ele- tudo copiado, ele né, tinha o cara? truque. Assim, tudo. Não Não tinha jeito. Cara, esse grupo de super-heróis era cópia escarnada dos X-Men. cara. Era total, cara. E o visual E dele. era É. o que fazia sucesso, né? Aquele cara Era com os mão de X-Men, né? metal líquido. Não, anos 90 era X-Men. Sim, É, total. porque a Image, pra quem não sabe, foi uma resposta dos ilustradores que as empresas estavam pagando muito mal. Exato. Sabe? Tipo assim, então, olha, cara, a gente não tá aceitando criação de personagem novo, não vamos pagar direitos autorais por personagens novos, e o nosso preço de mercado é esse, aí ninguém fala assim, pô, pera lá, cara. Porra, quem faz isso aqui, quem levanta o nome, a galera vem comprar pelo meu nome. Eu que tô assinando. Então, pô, vamos conversar aqui. Vamos nos valorizar, né? Vamos dar um... Exatamente. E aí veio a Image, que foi uma resposta, né? Tinha Todo muito mundo... talento, Sim, né, cara? Nessa época. Capullo, Jim Lee, uma porção de... Tudo bem que trouxe aí um Rob Liefeld no meio. Sim, mas- tinha o próprio Wilson Portácio não era grandes Sim, coisas. sim. tinha Mas, uns por caras exemplo, que não eram- lembra aquele caso grande que teve na época, quando o Rob Liefeld brigou com o McFarlane? Eles brigaram. não lembro, Então, não lembro. a história Teve foi o seguinte, eles, um atrito. eles montaram a Image juntos. E o que acontece? Você ganhava royalties pelo personagem que você levava pra empresa. E nas histórias do Spawn, quem matou o Spawn quando ele era o Al Simons foi o Capela. E o Capela era personagem que era a criação do Rob Liefeld. Quando eles fizeram o filme do Spawn,
Fatídico. Ah, que isso, esse filme é maravilhoso. Eu vi no Fatídico. cinema, gostei, pô. eu Eu também gostei, imagino fazer. Não é possível. Eu tenho VHS desse filme. Cara, tem dois contextos. Uma coisa é você avaliar esse filme hoje e outra coisa é na época. Na época, Não, mas na época... Ah, mas Cara, na época a gente tá falando que... olha o pra que mim, você Marcelo. tinha Batman e Nos anos Robin, 90. Batman Não Eternamente. tinha filme de herói, É, cara. o Capitão Era América muito do pequeno, SBT. Era muito pouco nos anos 90. Não, tinha Era. um monte de filme do Batman. Não, Não, mas Batman, isso era espaçado. ao longo dos anos 90, teve lá, em 93, o Retorno, em 97 ou 95 veio o Batman e Robin, mas assim, eram esses filmes que já estavam uma porcaria, entendeu? Do Schumacher são todos horríveis, sabe? Não tinha um nicho de filme de herói, não era uma coisa que levava Não a galera era, ao não cinema. existia. Tanto que o Spawn, muito se eu não me esporádico. engano, é produção do McFarlane, ele botou dinheiro pra Nota-se fazer o que ele filme. não pôs tanto de... Mas porque era caríssimo fazer, cara. mas Tanto é é que legal pela o filme época. inteiro é o cara com aquela roupa de carne viva e não Exato. tem capa, a capa era no 3D. É a evolução que era fazer isso na época. Então, o que acontece? Quando essa briga do Farlane com o Rob Liefeld, eles queriam chamar, em vez de ser o Capela, eles queriam a Priest, que foi a mulher que mata o Al Simmons no filme, sabe? Então, porque eles brigaram, o cara falou, não, tu vai usar meu personagem no filme, não. Quer usar meu personagem? 1 milhão pra botar meu personagem no teu filme. Aí os caras, não vou te pagar 1 milhão, vai. É muito talento junto, né? da briga, muito ego, né? Exato. A gente vai dar... ó, na verdade, o Vera aqui tá falando que o tempo já dá... A gente vai dar um intervalinho, que a conversa tá rendendo aqui. Ô, tá legal. A gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta pra encerrar o bloco aqui, porque eu quero saber do Rex. Porque assim, a gente que trabalha com cultura pop, a gente tem muito... Assim, tem aquela que proporciona a gente a viver um momento único, assim. Certo. Eu quero perguntar pro Rex... Qual o momento dele? Qual foi esse momento que a cultura pop, na vida dele, ele trabalha com isso também, o que foi que marcou mais ele, e ele vai contar daqui a pouquinho, a gente já volta. Voltamos, e esse é o primeiro Ironcast, Ari, que teve um break aqui, teve um break muito rápido, foi muito rápido. E ele é cheio de primeiras vezes, porque dessa vez eu recebi até café, cara. Nossa, Porra, é excelente. histórico. Então, já que estamos nesse momento histórico, queria aproveitar e pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal da Iron, deixar a sua inscrição, o like aí também, que é importante, e compartilhar, e deixar nos comentários também, que a gente tá respondendo aí a galera nos comentários do vídeo. E agora, Rex, estamos de volta. Eu prometi que ia fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, a gente tem uma coisa muito mais importante até pra mostrar, que é inédito aí. Extremamente exclusivo. E que você não tinha visto ainda Não, também. eu vi hoje. Que é o Rex, pra quem não sabe, além do Nerd Mais Forte do Mundo, ele também é do grupo lá do Jovem Nerd, onde eu também, às vezes, faço minhas participações, mas o Rex é um grande jogador de RPG. E com sorte, hein? E com muita sorte, né? Com muita sorte. E, além de ser um grande jogador de RPG, faz parte do Nerdcast, e o Nerdcast teve a maior campanha de financiamento coletivo da história da América Latina. Foi quanto? 8 milhões? 8 milhões e porrada. 8 milhões de reais. Quase nada. Então, vários materiais, dentre eles, uma estátua de Cthulhu da Pode Iron mostrar? Studios. Pode mostrar, está aqui, ó. Primeira mão, eu vi, fiquei apaixonado. Inclusive, se o Marcelo não me revistar na hora da saída, eu teria duas dessas em casa. Essa é a sua tiragem. Você vai receber, inclusive, acho que amanhã, aqui estamos gravando aqui, mas
O Rex até tá em São Paulo para Tô. fazer sessão de autógrafos ali Exato. pro material que vai Todo ser o material enviado. todo o material da premiação, né? Uhum. Do projeto. Das recompensas, né? Que as recompensas, exatamente, que chegaram e estão incluídos lá nas assinaturas e afins. Tem quadrinho, tem livro, tem... que mais? Tem outro pôster, outras memorabilhas. Tem o colecionável de Cthulhu, obviamente, dependendo do ranking ali que você fez o financiamento. E o legal, né, Rex, é que tem você aqui, né? Tem o seu personagem aqui no canto, que é o Búfalo. Búfalo, aqui em pose de boxe. Eu até falei assim, tá faltando um personagem aqui. Aí quando a gente olha, tá o Venkman aqui, mas Exatamente. devorado já. Cara, essa estátua tá linda. Linda, não é? E toda do Brasil. Exato, essa foi... O legal dessa peça é que ela, graças ao financiamento coletivo, foi a primeira... A gente sempre quis fazer uma peça ponta a ponta no Brasil e ela foi feita 100% no Brasil. A A primeira da história da Iron. Então, Legal, hein? quem também, quem é fã... Não é a primeira do Nerdcast. Não é a primeira do Nerdcast, mas quem é fã do Nerdcast, do Rex, enfim, do pessoal do Jovem Nerd, ou fã da Iron, essa é uma peça histórica realmente, porque ela é a primeira peça da Iron feita 100% no Brasil. O pessoal da Workshop deu sangue lá para produzir as 2.000 unidades, é uma peça numerada em 2.000. Inclusive depois você autografa aqui a nossa, Rex. Então é isso. E bom avisar, já que até a gente falou que você veio para autografar o resto do material, eu não sei quando vai sair esse Ironcast exatamente, mas se não estão sendo enviadas ainda, já foram enviadas, enfim, então estamos na beira do envio aí de todos os materiais. Está em andamento. Está em andamento. Beirola. Já está tudo, como diria o senhor K, já está na beirola, então tá tudo pronto aqui, as 2.000 unidades prontas, embaladas, inclusive temos a embalagem aqui, ó. Tá bonita pra cacete. Temos a embalagem aqui, já mostramos numa live do Jovem Nerd, mas temos ela aqui também, em primeira mão, aqui no canal da Iron. E fazendo uma menção ao fato dela ser totalmente Feita no Brasil, tem aqui, ó. desenvolvida, produzida. Tem aqui no fundo. Muita embalagem, ficou bonito, hein? Projetado e fabricado no Brasil por Iron Studios. Olha só que orgulho, hein? Primeira vez. Primeira. E, falando um pouquinho da peça, ela é um ídolo de Cthulhu. E tem os personagens do jogo, né, Rex? Sim, a base. Exato. E Ali mostrando um pouco da parte deles na história, né? Inclusive o Venkman tem um final trágico. exato. Mas ela tá muito bem detalhada, cara. Os olhos da estátua estão lindo, a coisa do corpo. Nossa, tá muito bonito. E E lembra muito, desculpa, Não, imagina. mas lembra muito, porque quem lê o livro, né, eles falam que eles encontram relíquias feitas de um exatamente. material meio esverdeado e que tem adornos e adorações com a figura do Cthulhu. E essa estátua representa exatamente isso, cara. Trazendo até essa questão aí da coloração. Sim, tudo exato. legal. Então, a ideia realmente era essa, era ser um ídolo antigo que, pô, tá esquecido no fundo do mar, aquele negócio assim. E com as memórias aí, tem até o Billy aqui atrás, buscando a granada, então... É isso, então o Cthulhu vai ficar com a gente aqui até o fim do programa, mas Rex, essa aqui você com certeza vai ter na sua coleção, mas você tem mais peças da Iron também na coleção. 3 peças da Iron, que a primeira da Iron que eu recebi foi o Ozob, que foi feito pela Iron. É incrível aquela estátua, cara. O detalhe da granada com Que também é do Nerdcast de RPG. Que é o personagem do Dave, né, que é o Ozob. Uhum. Aí a segunda peça... 2015 essa peça, ela era Foi exclusiva da 2015. Comic Con. Sim, e acho que só 500 números, né? Isso, exato, era um busto, né? Era um busto. Aí a segunda peça da Iron que eu tenho foi um presente da Iron quando eu participei, que foi o Mestre dos Magos. Ah, que você participou de um painel lá Isso, na... com vocês me deram o Mestre dos Magos. Exato. E a terceira é o Coringa, do Heath Ledger. Ah, pô, incrível. Essa estátua é perfeita, cara. Essa estátua eu tive que arranjar um espaço lá em casa pra colocar ela, assim, e eu tenho que botar um gradezinho em volta pra ninguém tocar, sabe? Porque ela é muito bem feita, cara. O Coringa tá perfeito. E um personagem ficou extremamente icônico. É o maior Coringa? Pra mim, indiscutivelmente. O maior Coringa do cinema? Indiscutivelmente, pra mim. Lógico que é tudo muito Não, particular. Concordo. Ele trouxe um ar bem de... que a gente não conhecia, né? Ele trouxe um ar de psicopata, né? A pergunta que eu tenho é, olha, todos os Coringas, assim, qual que você tem medo dele? O Jack Nicholson também. Não. Eu acho que O cara, um choquinho na Eu boca. acho que eu ia rir um pouco antes de morrer, tá ligado? Se eu tivesse na mesa, a hora Não, que então ele, acho que a pergunta é carboniza diferença. o cara, eu ia rir de nervoso. Ele mas é eu um- Você ri. ia morrer de qualquer forma. É. A diferença é como você pretende morrer. O Ledger eu ia ter muito medo. Porque o Ledger, ele faz uma coisa meio... Se você vê o filme, você lembra das cenas?
aquela cena que ele se finge de morto pra pegar o Gambone. Nossa. E aí ele mata o cara e depois joga aqueles tacos no chão e fala aí, vamos lá, galera, tryouts. Essa cena é muito boa. E você vê a loucura, né? A hora que ele pega, tá na festa, pega o champanhe, dá uma balançada. Sim, cara, sim. ele é uma criatura insana. Completamente. É que você não tem o que esperar dele, né? É o Coringa do caos, né, cara? Agora, E o Coringa o Joaquin Phoenix, né? O Joaquin Phoenix, ele fez também um Coringa também indo pro Coringa, mas não chegando lá ainda, né? É que em algum momento do filme você chega a ter dó dele. E Total. aí, Isso me incomoda acho um pouco. que tira esse poder do vilão, assim. Eles transformam ele muito numa vítima, eu acho, no filme do Sim. Que é do incrível. África, Eu Arthur acho África. que assim... Como que é? Arthur Fleck. Arthur Fleck, ele é um detrator tremendo desse filme. Eu acho que são visões. Assim como nos quadrinhos você tem sagas, dependendo do roteirista, muda. Eu acho válido. Não é o Coringa que eu vejo, o Coringa que eu tenho na minha mente. É muito mais da trilogia do Nolan. Esse é o Coringa que eu enxergo. Mas assim, eu acho mega válido também. Mas ele não me passa tanto medo quanto É porque eu não acho que esse do Arthur Fleck... É que eu chamo de Arthur Fleck, mas é que é o nome dele, inclusive, certo? Sim. O filme podia chamar Arthur. Mas Já temos um filme com esse nome. É verdade. Eu acho que ele não tem... Eu não consigo ver ali ele arrumar meios de enfrentar o Batman, sacou? De ter uma gangue, de ir pro submundo do crime. Porque ele já é um cara mais velho e ao mesmo tempo é um cara, muito humilde. é uma loucura muito hermética. Ele né? é tipo muito fechado, assim. É, sacou? ele não é o Coringa. Como que você falou? Se o nome do filme fosse Arthur, ou Bob, funciona. ou Palhaço, funcionaria igual. Sim. Bozo, né? O cara... Bozolino. Não, teve um filme do Bozo também. Teve, aquele, o Bingo. Era o Bingo, isso, Bingo. O Bingo é genial. É ótimo. Eu tenho mais medo do Bingo. O Bingo. Eu tenho mais medo do é mais Bingo. perigoso. Mas Bingo é então, perigoso. e aí tem agora o Coringa que a gente viu mais ou menos, aí o Coringa The Fall. Eu acho que, tal. de novo, é uma nova visão. Até, e vão me bater, ó, provavelmente você tá aqui. O do Jared bem-vindo ao Leto, time. eu acho que é válido também. É o Coringa que eu gosto, não. Mas eu também acho que é uma E os versão. 3 Coringas, Rex? O que você tem a dizer aos 3 Coringas da Eu tô DC? indo embora, um abraço pra todos. Cara, tem coisa, sabe o dia que você acorda, faz um negócio que você não devia, no fim do Gente, dia você fala, não tem devia ter dia feito. que o roteirista não tá inspirado. Entendeu? Tem dia que alguém fala assim, gente, e se tive uma ideia aqui? Se a gente falar que não é um Coringa, mas são 3. É tipo assim, sério, cara, o que você Desde tomou? sempre, desde que você sempre. tomou? Sabe aquele lance? Desde É sempre. tipo assim, ó, Desde sempre. Sabe quando a piada é muito mais legal na sua cabeça do que quando você fala? Mas ele já começou Sabe a quando falar, você, foi tipo, isso. você vê um vídeo engraçado no celular e você mostra pra alguém, a E pessoa não tem, ri. Não tem tanta graça. O Jones chegou um momento que falou, meu, genial, ele vai subir na poltrona Mobius e vai falar, são 3. Aí depois ele falou, meu, que merda que eu fiz agora, velho. Escreveu qualquer bosta. Então você que gosta dos 3 Coringas aí, deixa nos comentários aí que o Ari e o Rex não gostam. Como eu sou fã. história, em Elseworlds, Ok, concordo. Tudo vale. Agora, pôr no cânone, ou seja, é que cai ali, tudo Não, bem. Na isso é- história, o Batman trata um pouco de que suspeitava, mas é o maior detetive É de todos isso, os tempos. é isso. Como você que ele pega não o vai maior, saber? como é que você pega o maior detetive do mundo? É. Ainda mais um Coringa que ele espanca com uma frequência absurda. Exato. E o que não falta é DNA pra É. ele fazer exame, sabe? E aí você chega e fala assim, não, mas para quem? Se esse aqui é um DNA, esse aqui é um B, esse aqui não é a mesma pessoa, logo já dá pra entender há muito tempo que não é um só. E aí você tira tudo isso do personagem, toda essa criação de construção, de E mentalidade. você diminui o Coringa ao fazer isso também. Também. Como Você diminui o entidade do Batman mal, e o você Coringa. diminui todos, Você né? diminui É, e o assim, Batman também. você pega todo o cânone, toda a mitologia que você criou e fala, não, vamos diminuir tudo isso. Então eram 3 Coringas. Então assim, a história é bem escritinha, os desenhos do Jason Faboca, eu nunca sei falar o nome de ninguém, que eu só falo em brasileiro, eu não falo em americano. São geniais, eu amo, mas Elseworlds. Mas eu acho que a acabou. gente já Não perdeu, existe a gente já perdeu muito tempo cronologia. falando dos 3 Coringas. É verdade. Vamos falar, Rex, do que a gente prometeu aqui, que assim, Vamos lá. a gente vive nesse meio de cultura pop e tal, a gente tem algumas oportunidades que a gente não teria, né? Ah, com certeza. Então, pô, tem algumas coisas que marcaram a minha vida, marcaram a vida do Ari. E você, eu quero saber qual foi o momento que você falou, nossa, isso aqui o pequeno Thiago jamais imaginou que ia estar fazendo nesse universo que a gente tem, cara. Assim, com certeza as entrevistas pro Jovem Nerd. Essa coisa de poder viajar, ver o filme antecipado, entrevistar os atores, por conhecer os estúdios. Poxa, quando eu fui lá no set do Aquaman, que você chega lá,
tá o Jason Momoa, ele vem conversar contigo, aí a gente senta pra conversar um pouco com ele, de repente ele pergunta assim, só uma coisa, eles assinaram embargo, né? Eles não podem falar nada do que vai sair daqui. Aí o cara começa a dar spoiler? Aí o cara começou a dar spoiler. É possível. Te juro. Assim, no meio da conversa, todo mundo ali ouvindo aquele... Eles não podem falar nada por fora, porque eles assinaram, né? Assim, caraca, eu monto um Kraken. E no final do filme eu chego e a gente assim, legal, cara, eu queria ver esse filme, sabe? Eu queria ter essa surpresa. E é uma das poucas oportunidades de você estar com um cara maior do que você. Tem isso também, né, Ele é cara? enorme, Então, cara. mas você Ele sabe é que enorme. eu fiz uma aposta com você antes de fazer essa pergunta. Sim. E eu ganhei, porque eu tenho certeza que na verdade, eu achei que você ia falar do The Rock. Não, mas Quando você entrevistou o The mas Rock. o The Rock, tipo assim, quando eu conheci o The Rock foi pro San Andreas, Aham. sabe? Foi um filme de catástrofe, não era uma coisa muito de herói. Uhum. Né? Depois eu entrevistei ele 5 vezes. Aham. E ele lembra de você toda Lembra, vez. isso que é né? maneiro. Mas assim, pô, o Jumanji foi muito maneiro, sabe? Mas ainda não é um herói. Eu tô contando aí, tô esperando, na esperança Adão Negro. de ver Adão Negro. Inclusive já E estou ver se fazendo dá a roupa. dá pra entrevistá-lo pessoalmente agora, né? Pô, e não gente, por... eu tô fazendo uma roupa que acende o peitoral. Por favor, não me Oh, decepciona. legal. Warner, não me decepciona, Warner. Porque o John Cena você entrevistou ele, mas foi em vídeo. Vídeo vestido de pacificador. Aham. E ele não tava, né? Que da vestido. hora. E ele não tava. E pior que eu tava de cueca, cara. Eu ia fazer aquela cena de levantar e tá de cueca, mas eu achei que ele faz isso não, pelo amor de Deus. Seria Faz isso legal. não, Rex. Faz isso não, Rex. A gente vai ser banido da Warner. Faz isso não. Pô, mas as entrevistas do Rec, inclusive, entra no canal do Jovem Nerd aí, procurem as entrevistas. Você já entrevistou muita gente. Já. E o Rex, como você faz, você é cosplayer, você vai... Esse é o seu diferencial, né? Você vai fantasiado dos caras. Eu lembro, teve um filme... Como chama? O do Warcraft? arqueiro? Não, que você foi de Hank, do Caverna do Dragão. Foi aquele filme com o Matt Damon que ele faz um... Que é um arqueiro, acho que Acho que é o chama nome do filme. Arqueiro o filme, né? É, The Archer, uma coisa assim. Aham. Que ele faz um arqueiro e o Dave botou a ideia de... Cara, por que você não... O Azaghal, né? Por que você não... Vamos pegar um arqueiro famoso, Robin Hood? Não, pô, faz de Hank do Caverna do Dragão. Aí eu consegui com um amigo meu que faz prop, ele fez o arco, que inclusive tá com o pessoal do Jovem Nerd agora, foi pra eles. E aí eu fiz a roupa do Hank, eu cheguei lá de Hank e eles não reconheceram, cara. É, porque é famoso aqui, porque cara. não Fez um é puta só sucesso foto aqui no aqui. Brasil e lá fora os caras assim, você tá vestido do quê, É hein? engraçado, quando você falou que tem o Mestre dos Magos, que é dessa coleção, a gente, quando fez a licença do... Quando ele mostrou na Comic Con San Diego, Sim. as primeiras peças, era muito engraçado, porque tinha a galera lá que reconhecia e na hora falava, meu Deus, esse desenho, que incrível e tal, e uma boa parte que não fazia ideia do que era. Não tem sabia apelo, mesmo. né, cara? Aqui no Brasil é mais famoso. É muito famoso. no Porque Brasil. passou É por muito muitos famoso. anos, né? Não, passou por muitos anos seguidos, né? Se eu não me engano, acho que tem 60 desenhos, uma coisa assim, 50 episódios, a série toda, né? Porque eles lançaram uma época e depois relançaram. E a gente achava que era uns 300. Né? Isso, porque passava sempre, né? Mas eram incríveis de ver todas as vezes, Pra sabe? caramba. Eu lembro de todos, praticamente. Eu comprei a coleção de CD, eu tinha VHS, eu era apaixonado desenho nesse desenho. absurdo, né, Sim, cara? era maravilhoso. E lá fora ninguém conhecia. Era muito nichado, muito nichado. Aham. Mas foi muito legal quando a gente fez, porque deu uma retomada. Aqui no Brasil vendeu, nossa, foi um sucesso enorme. Nos Estados Unidos também foi legal. Mas aqui no Brasil foi, assim... Absurdo, Tanto né? é que aquela propaganda de carro que eles fizeram do Exato. Senhor dos Anéis, Maravilhoso. quando começou a vazar umas fotos, ninguém falou assim, acho puta, estão fazendo longa-metragem, que foda. E animal, né, E cara? quando você vê, era uma propaganda. Ó, então já Porra. vou deixar um desafio pro Vera e pro Rex. Ah. Rex, se você for entrevistar o The Rock, a gente vai correr com o protótipo do Adão Negro Foda. pra você levar dar na mão do The Rock. Monstro, hein, Vera? Pode Ó, não velho. chegar até ele. Pode não, então a gente manda dois. Isso, é. Melhor. Ih, foi extraviado aqui. Legalzão, mande Foi dois. extraviado aqui, foi extraviado aqui. Vamos ver se a gente Desculpa. consegue, Rex, vamos ver se a gente consegue Seria legal, hein, deixar legal, um hein. na mão do The Rock. O seu grande momento foi ter visto o Stan Lee? Cara, eu tive um momento do Stan Lee, realmente, foi um momento que marcou bem, assim. Mas assim, pô, era, tipo, você ia sentado do lado dele, tirar foto, ele só falou oi e tal, não troquei uma ideia com o Stan Lee, né? Aham. O meu momento foi quando eu fui pro Japão e pra uma reunião, um negócio de negócios mesmo, não é? Quando você foi com o Paulo? Não, primeira Uma vez. outra vez, Primeira vez que eu fui pro Japão no prédio da Bandai. Nossa. Fazer uma reunião lá. E aí, quando eu cheguei com os caras, olhei o prédio da Bandai assim, eu lembrei, caraca, eu era o Marcelo pequeno que ganhava o brinquedo, pedia pros meus pais comprar o Cavaleiros do Zodíaco da Bandai. Deu um... E hoje eu tô aqui, porra, do outro lado do mundo pra Negociando fazer uma com os reunião caras. com os caras.
Então, assim, legal. esse foi o momento que falei, cara... Tá no coração da máquina. Eu não sabia, eu nem ia saber como reagir. De verdade. Porque, Foi. assim, todo mundo pergunta assim, cara, como é que você faz a entrevista com essa galera? Pois Como é que cara, você bombou, fica? Você falou aí, Pois é. The Rock, porra. Os caras... É uma galera que você conhece, que você desde moleque vê os caras ali atuando, não tão moleque, né? Assim, o Momoa é realmente recentemente novo, mas o Dwayne Johnson ali desde o Escorpião Rei, sabe? Ah, o Rex vai falar que era fã do Escorpião. Eu era, porque eu adorei o filme do Escorpião Rei. Eu adorei, eu tenho o The bonequinho Rock, do tamo Escorpião junto. Rei. Eu, como Mas, gosto porra. de muita coisa. Eu assim, comprei às o vezes boneco online do alternativa, Escorpião Rei, cara. Eu tenho em casa. Você tem o boneco do Escorpião Rei, Tenho. né? Vem com trancinha no braço, maneiríssimo, sabe? Então, assim, eu gostei muito do Escorpião Rei do filme. Então, assim, é um cara que fala, porra, maneiro, gostei do personagem. Eu fui vendo depois. Mas, cara, eu juro, toda vez que eu vou entrevistar essa galera, assim, por fora eu tô tipo assim, oi, tudo bom, prazer. Mas por dentro, É cara, o eu falo, menino pulando. eu tô uma criança de Quem 5 foi, anos cara? berrando. Que Então vamos, momento fofoca aqui, né? Quem foi o cara, assim, que você mais ficou realmente nervoso pra entrevistar? Ah, o Dwayne Johnson. Foi a minha primeira entrevista, cara. Ah, porque foi a Foi primeira. a primeira, foi logo com ele, sabe? Uhum. Tanto que eu cheguei assim e falei, cara, o que eu faço? Cara, eu vou mandar uma mensagem pro Alexandre, o Dave nervoso, cara, se der alguma merda, já tô pedindo desculpa antecipado, sabe? Pô, porque aí no meio da entrevista eu mando o Son of a Bitch pra ele, porque a gente faz aquela referência do aperto de mão, do Predador. do Predador. Então o pessoal reclamou, falou assim, pô, você não podia ter pedido pra ele falar isso pra você, porque isso pega mal pra imagem dele. E cara, quando a entrevista veio no Brasil, todo mundo achou foda ele ter participado, ele ter feito, sabe? Então, pô, pra mim foi a mais marcante, com certeza. E o cara mais legal, ou a menina, né? Não sei quantas pessoas já entrevistou, mas o artista mais bacana, assim, que te recebeu bem, que, pô, deu uma entrevista legal. Cara, dá pra numerar bastante gente, assim, eu posso falar que o Tom Hiddleston foi muito gente boa. Foi muito, mas muito. O Tom Hiddleston, o Loki, né? O Loki. Foi no filme do King Kong, do Kong. Ah, a caveira lá de... Ilha da Caveira. Ilha da Caveira. Tem ele, pô, o Samuel Jackson é a... Sim, mas eu Capitã Marvel, entrevistei ele e a Brie Larson. Larson. A Brie Larson foi incrível. É? Incrível. Ela foi super educada comigo, foi muito gente boa, foi maneiríssimo, assim. Mas o que eu gostei do Tom Hiddleston é que, tipo assim, eu fui o último cara a entrevistar ele. O último dos últimos, assim, sabe? Era eu e tchau. E não podia Eu já bater tava cansado, não né? podia bater foto, não podia fazer nada. Então, quando eu terminei de entrevistar o filme, todo mundo fez a mesma pergunta pra ele. Ah, e você podia ser o novo 007, né? Todo mundo encheu o saco dele com essa pergunta. Então, quando terminou a entrevista, eu já tava lá falando assim, olha, você tem o meu voto pra ser o 007. Aí ele falou, porra, cara, ainda bem que você não perguntou isso. Eu não aguentei mais responder isso pra todo mundo que sentou aqui. Aí eu tô indo embora pro elevador, de repente eu solto assim, segura! Aí entra ele no elevador. Aí eu falei, cara, já acabou a entrevista, eu posso bater a foto contigo? Ele, claro, ele pegou meu celular, fez um selfie. Eu falei, puta, o único que conseguiu uma foto com o cara, sabe? Mas ele foi muito gente boa. E teve um cara que eu não tô me lembrando o nome dele agora. Mas foi um dos caras mais divertidos que eu entrevistei, que foi no Pacific Rim 2, que ele faz um cara de muleta, que é um especialista em ciência, que ele é o cara, Eu inclusive, não vi o Pacific Rim 2, só vi um. Então, mas ele tá no 1 também. Ele é um dos cientistas junto. Ah, não, peraí. É que ele anda de muleta. Ah, é o cara que fez Game of Que é Thrones. Game of Thrones. Ah, sei que é esse cara malucão. Incrível, cara. Gente boa, riu pra caramba, porque eu fui lá vestido, eu fiz uma roupa de piloto de Jäger, de Jäger, né? E aí eu cheguei lá com a roupa que acendia, então ele viu, ele começou a rir, ele falou, porra, que maneiro, cara, tudo que faz. Aí que ele começou a conversar, ele esqueceu a entrevista e começou a se empolgar em falar pra esse cacete. cara, ele tem uma atuação bem marcante, assim, ele é bem, over, assim, ele é exagerado. Mas ele foi muito gente boa, cara. Legal. E a galera do Warcraft também. É que você foi de orc, Que né? eu fui de orc. Cara, o diretor, quando ele me viu... legal, que você já dá uma quebrada. Dá. Total, Chega de Você acha que faz frente, diferença, né? Faz. Inclusive, a gente até conversa e diz, olha, se puder, já deixa gravando, porque é o padrão. A gente chega, senta numa cadeirinha, aí tem essa coisa de câmera, olhar, diz de onde você vem, dá teu nome, aí você faz todo esse processo e aí começa a gravação. Aí a gente pede, pô, já pode deixar a câmera gravada só pra gente pegar a reação da pessoa, que ela vai gostar, que ela vai começar a pegar de primeiro, susto, né? O susto. Aí quando eu entrei de orc, o diretor do filme era até o filho do David Bowie. E aí ele me viu, ele falou, caralho, que foda, maneiríssimo. Bacana, Pô, posso bater uma foto contigo? Eu falei, claro. Vou E dizer só não, vai cara. você, fantasiada Pô, dos entrevistadores, ninguém mais Sim, vai. não. Torna o pessoal mais receptivo já de Sim, cara. de cara. Fica Você quebra. simpatiza, Porque eu paro pra Não, pensar. porque já chega um cara desse tamanho. Não, também. não, mas É. para pra pensar. No caso do The Rock,
Nem tanto, nem tanto. Mas, por exemplo, para pensar que o cara vai sentar ali na cadeira e ele vai responder 20 pessoas que às vezes vão ter as mesmas perguntas, então o cara já tá assim. Você já chega diferente. James né, Gunn cara? foi assim com aquele Brightburn. Eu fiz a máscara que acendia o olho pra fazer aquele raio de O calor. cara ficou felizão. Quando eu entrei com o negócio, ele, caraca, que maneiro. Aí eu Ainda mais que é liguei o original dele, né? Aí quando eu liguei a luzinha que o olho acendeu, ele começou a rir, sem parar. Ele falou, cara, isso é muito bom. Aí ele veio pedir pra bater foto comigo também. Pô, é legal, né, aí cara? o diretor do filme falou, cara, quem fez o design do personagem foi minha mulher. Eu posso bater uma foto contigo e mandar pra ela? Eu falei, porra, claro, sabe? Você quebra essa perspectiva. Sim, Aquela- totalmente. essa recepção do cara tá parado pra de repente ter um cara que dentro do nada, um cara todo fantasiado pra te entrevistar. Daí você já entra, você já conquista a simpatia, porque você já entra com uma porção de fã, né? Uhum. Não só de um cara pra entrevistar. É, né? lógico. Então você já cria uma conexão com a obra da pessoa. Eu acho que o mais engraçado foi aquele Chris Pine, quando ele me viu de Spock bombado. Ah, Que eu fui com a roupa ele faz o vermelha, Kirk, né? Ele faz o Kirk. Ele fez o Kirk, e foi pro Star Trek. Aí eu cheguei com aquela roupa vermelha e ele olhou assim, cara, isso é roupa de enchimento? Ele ficou me Ah, cutucando assim, sabe? É da hora. Eu falei, eu sou meio Klingon, meio vulcano. muito bom, cara. Então, pô, Rex, brigadão Nada, cara, pela honra. presença, pelo bate-papo aqui. Você viu? Aqui a ideia é a gente vai trazer a galera, primeiro que é amiga aqui da Sim. Iron e tal, da gente, e principalmente que tem... O Rex, por exemplo, coleciona as props, coisas que ele faz, coisas que ele ganha, coisas que ele compra, tem estátua, tem boneco. O Ari Fala um pouco falou de tudo, né? quadrinhos, de tudo. E a gente vai. A galera pediu muito pra voltar ao Ironcast quando a gente fez os primeiros. Aham. A gente, né, teve uma piora na pandemia do fim Sim. do ano pra. Agora tá melhorando, ainda bem. Agora as coisas estão... Então agora a gente quer receber mais gente, o pessoal vindo pra São Paulo também já, o Rex do Rio. Acho que dá pra perceber quem é. Né? Acho que Mas- esse isqueiro Mas da suspeito, escola. Suspeitam Suspeito. que ele é do Rio. Então a galera vindo aqui pra São Paulo pra gente bater mais papo, fazer esses quadros. Então, já de novo, quem não se inscreveu aí, se inscreva no canal, deixa o like, deixa aí quem vocês querem que a gente chame também. Legal, lógico, sugestão, interação é importante. Sempre bom. Agradecer ao Ari pela presença novamente, conhecimento Eu que- da barriguinha do Uma Besouro honra. Azul. Tá de corte. Uma honra me sentir a parte de alguém que é amante da DC. Estamos juntos. Defensor estamos juntos, da cara. DC. Aqui, ó, conexão, velho. E aqui, Rex, e o Son of a Bitch. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão.